E o Arnold vence mais um Mister Olímpia e se aposenta ali no palco, né, com as honrarias do Reg Park. Ele fica um longo tempo, né, afastado, e aí vieram o Stay Hungry foi pro cinema, ele ganhou o prêmio de ator revelação, inclusive em cima do Stallone. O Pumping Iron aparece no cinema. No cinema foi aí que Joe Milius, que era o diretor de Conan, viu o Pumping Iron e falou: cara, a gente precisa de criar um personagem para esse cara. Olha que coisa interessante. Não foi o Arnold que fez o Conan, foi o Conan que fez o Arnold, segundo o Joe Milius. E aí, em 80, ele foi chamado para fazer o filme do Conan, e as gravações estavam sendo adiadas. Ele já estava em preparação, estava treinando ali no World Gym com o Franco Columbo, e sempre as gravações, as filmagens sendo adiadas por um motivo ou outro. O Franco falou: cara, você tem que voltar a competir. Ele falou: não, mas eu não quero voltar, eu vou nas transmissões da CBS, eu vou fazer lá a transmissão, mas eu não quero voltar. Mas havia ali um papo de voltar. Na verdade, a grande motivação teria sido a luta que aconteceu ali no início dos anos 80 entre o Muhammad Ali, que seria o quarto título se ele vencesse, era o seu retorno, mas enfim, a derrota do Muhammad Ali fez com que a Maria Shriver tentasse ali, de uma certa forma, desmotivar o Arnold de voltar a competir, porque a ideia dela é que, se ele realmente competisse naquelas condições, muito tempo parado, ele poderia botar em risco todo o legado dele. Imagina retornar com uma nova geração, e aí você pega os caras que estavam lá, né, que, enfim, não eram bobos, era o Mike Mentz, era o Boy Coy, o Frank Zane, o Chris Dickerson, né, enfim, Dennis Chinerino, Samir Banu e por aí vai. Mas mesmo assim o Arnold decide competir. E aí teve uma outra motivação também que aconteceu na época, porque o Frank Zane tem uma história que ele estava ali na beira da piscina, ele estava se bronzeando, se preparando, né, para o Mister Olímpia daquele ano. Ele era o atual campeão, 3 vezes Mister Olímpia. Ele escorrega, a cadeira parece que rompe, era uma cadeira de plástico, ele estava todo bronzeado, ele escorrega, cai na piscina e se lesiona ali, teve que ficar hospitalizado, e nesse período ele perdeu muito peso, então já perdeu boa parte da preparação no tempo em que ele ficou hospitalizado. Quando ele sai, ele procura o Arnold, para o Arnold dar um feedback. Eles tinham isso, né? Porque no final de 69 os dois moraram juntos em Santa Mônica. Então o Arnold e o Frank Zane, eles tinham uma afinidade. O Arnold era um cara excepcional em avaliar corpos, né? O Frank Zane já dizia isso. Além de ser o melhor cara a ter treinado com ele, era um cara que tinha uma visão assim, quando ele olhava o físico, ele sabia o que estava realmente faltando. E aí o Frank Zane foi falar com o Arnold: cara, o que você acha? Posou para o Arnold, perguntou, fez uma avaliação. O Arnold falou para ele o seguinte: com os caras que estão aí você pode vencer, tá? Não tá o mesmo físico, mas os caras que vão olha, né? Olha o que o Arnold falou, né? Com o psicológico do Arnold, cara, né? Não poderia, mas os caras que estão aí você vai vencer. E aí o Frank Zane pergunta para ele: e você, cara? Você está com um físico excepcional, você está treinando, o que você está fazendo? Você vai competir também? Ele fala: não, eu não vou competir, eu vou apenas fazer as transmissões na CBS no dia lá do Mister Olímpia que aconteceu em Sydney. A questão é que o presidente da IFBB, a Austrália, era o Paul Graham, que é um cara que era um ex-lutador, bodybuilder e tal, que o Arnold conheceu em 1968 na academia do Vince Gironda. O Vince Gironda apresentou os dois porque, como o Arnold era austríaco e o Paul Graham australiano, o Vince Gironda achava que era tudo a mesma coisa, né? Questão de nacionalidade. Então apresentou os dois, eles ficaram amigos, e o Arnold convidou o Paul Graham para morar um período com ele lá no apartamento dele em Santa Mônica. Então, assim, ficou muito sugestivo, né, a saída do Arnold para Sydney. Inclusive ele treina ali na academia do Paul Graham, e, enfim, quando ele chega ali nos bastidores, ele já chega no dia da pesagem. E aí o pessoal, cara, o que está acontecendo, né? O Arnold vai competir. O Bill Pearl, que era um dos árbitros, ele chegou para o Frank Zane e falou: cara, o Arnold vai competir, ele está aí para isso. Mas ele não se inscreveu previamente. O cara era o Mister Olímpia, ele podia competir, mas o que deixou os bodybuilders ali chateados? Porque ele não tinha
feito uma pré-inscrição, eles não sabiam que o Arnold ia competir, ele chegou no dia para competir. Então para eles aquilo ali era uma espécie de traição, você entende? Era uma coisa assim que eles não estavam engolindo. E aí houve ali uma coletiva depois da pesagem, eram 15 contra 1, ninguém queria o Arnold na jogada. E o Arnold levantou uma questão, cara. Ele era um cara realmente fora da curva. Ele estava mexendo com o psicológico de todo mundo ali antes do evento. E aí ele fala o seguinte, olha, eu acho que a gente poderia dividir as categorias. Tem muito cara aqui que não pode competir na Open, que não tem tamanho para competir na Open. Então esses caras têm que competir abaixo de 90 quilos. Qual é a lógica? Vamos dividir isso de novo, como era feito na minha época. Aí o Bauer Coelho levanta e fala, não, cara, peraí. Você não pode chegar aqui e dividir as categorias sem ter uma explicação clara. Essa aí está muito rasa. Por que você quer fazer isso? Qual a tua intenção? E ele olhou para o Bauer Coelho, ele sabia condicionar o Bauer Coelho ali numa conversa, porque ele era meio que padrinho, foi ele que trouxe o Bauer Coelho para competir no Olímpia em 76. Ele falou, olha, eu não vou conversar com gente que parece criança, pô, eu quero conversar com homens aqui, vamos discutir igual homem. E aí o Mike Mentzer levantou e falou, cara, não, tá errado isso, esse cara não pode falar assim com o Bauer Coelho, falta de respeito, pô. Chegou aqui agora, já vai falando assim só porque ele é o Arnold, porque ele é, enfim, não pode. E aí começou a retrucar com ele, falou, você vai responder o cara. E aí ele olhou pro Mike Mentzer e falou, cara, olha, eu não vou nem discutir com você, porque, pô, se a gente for lembrar de 79, você não merecia nem estar entre os 6, porque você estava gordo, né? Você perdeu exatamente por isso, você estava gordo. E aí foi a gota d'água, eles quase saíram ali nas vias de fato, o Bill Wader entrou no meio, a Maria Shriver tirou o Arnold, teve que tirar o Arnold, realmente levar para uma outra sala, ele ficou lá até realmente subir no palco, o único que estava com ele ali era a rapaziada dele mesmo, o pessoal dele que foi para gravar, todo mundo sabe que ele gravou um documentário, o Arnold não dava ponto sem nó, ele já chegou com uma equipe, né? Ele já chegou com uma equipe lá, então ele estava gravando, o pessoal filmando e saiu um documentário. Total Rebuild, né? Se você não assistiu, cara, eu até te aconselho a comprar um e-book, vou deixar o link aqui embaixo, que nesse e-book vai vir tudo, tá? Vai vir o Pump Iron, vai vir o Total Rebuild, que é esse vídeo, e vai vir também um vídeo chamado No Princípio, que conta toda a trajetória do Arnold e a carreira dele inteira, tá? Então se você quer assistir essas raridades, inclusive o Pump Iron dublado, tá? Então você clica aqui no link aqui embaixo e já adquire o e-book, que é um e-book de treinos old school. Além de você aprender como os caras treinavam, você tem essas raridades aí. Então ele gravou esse documentário lá, que saiu um pouco tempo depois, que era uma espécie de Pump Iron 2, né? Era mais ou menos, chegou até a ser vinculado assim. E aí ele sobe no palco e vence o Mr. Olympia novamente, levando o Sandon para casa e marcando de verdade o seu legado agora. Muitas especulações, muitos diziam que aquele Mr. Olympia foi para promover o filme Conan, outros diziam que o Joe Hader tinha pago uma grana, o Mike Mentzer chegou a dizer que o Arnold ele estava cheirado, tinha cheirado cocaína, que o Joe Hader sabia, então foram muitas narrativas que foram criadas acerca desse Mr. Olympia, mas o fato é que o Arnold venceu mais uma vez. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, foi um pouquinho longo, né? Mas eu espero que se você ficou até aqui, não deixe de deixar a sua curtida, o seu melhor comentário, compartilhe esse vídeo, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva e nós nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço, pessoal.